Terça-feira, 3 de junho de 2025. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final deste mês de junho, estamos estudando alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. O assunto desta semana, para quem o fim tem chegado. E o tema para hoje, a história de Sodoma e Gomorra. Jamais deveríamos nos esquecer que cada ato da vida, por menor que seja, tem sua influência para o bem ou para o mal. Mesmo os pequenos atos, pois são as pequenas coisas que provam o caráter. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 2, que Deus não poupou os anjos, nem o mundo antediluviano, e nem mesmo Sodoma e Gomorra, mas preservou Noé e livrou Ló. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, 2 Pedro 2, verso 9. Judas fala quase a mesma coisa que Pedro. E Ezequiel tem uma palavra igualmente dura. Veja o que ele diz. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Ezequiel 16, versos 49 e 50. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia, os ímpios serão destruídos, conforme Apocalipse 20. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. No mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto amor derramou sobre sua nação, ele a advertiu de que, embora não tenha cometido os mesmos pecados, conforme Ezequiel 16:47, se corrompeu mais do que Sodoma. O profeta Natã fez a mesma coisa quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um homem pobre. Com essa história, o furor de Davi se acendeu, 2 Samuel 12:5, porque a injustiça parecia evidente. Mesmo assim, Davi só conseguiu se ver na história quando Natã declarou: "Esse homem é você", 2 Samuel 12:7. Quero concluir o tema de hoje dizendo do desejo de Abraão que as pessoas de Sodoma fossem poupadas. O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo que os pecados daquela cidade corrupta eram repugnantes a ele, desejava que os pecadores fossem salvos. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma vida. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem,
Amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.